Olá pessoal, nas aulas passadas trabalhamos a questão do conhecimento e do método no Espiritismo. Defendemos que a epistemologia das ciências sociais não pode ser a mesma das ciências naturais. Posicionamos a metodologia em Kardec como uma precursora dos métodos qualitativos e procuramos atualizar a ideia de verdade no Espiritismo como um consenso intersubjetivo e interexistencial do qual façam parte todos os espíritos espíritas, sinalizando com isso a importância das bases para uma sociologia do conhecimento espírita. Na aula de hoje, a nossa meta é verificarmos as transformações que o projeto espírita sofreu desde Kardec na França até os dias atuais no Brasil, a fim de identificar as alterações promovidas no modo como o conhecimento espírita tem sido hegemonicamente concebido. A primeira característica histórica foi a diferença que Allan Kardec fez no modo como os países líderes do mundo ocidental viam o fenômeno mediúnico, que havia se tornado uma febre naquela época. Segundo o escritor espírita Arthur Conan Doyle, famoso criador de Sherlock Holmes, em seu minucioso livro História do Espiritismo, o primeiro sinal dos espíritos se deu com Swedenborg, na virada do século XVI para o século XVII. Mas a comunicação concreta, com a criação de uma espécie de código telegráfico, foram as pancadas na casa das irmãs Fox, em Hydesville, um pequeno vilarejo do estado de New York, nos Estados Unidos, em março de 1848, quando um comunicante se revelou pela primeira vez como o espírito de um morto. O caso das irmãs Fox virou notícia no país inteiro e 4 anos depois, em 1852, missionários da corrente denominada Modern Spiritualism já desembarcaram na Escócia e na Inglaterra, levando livros, jornais e médiuns. Vertiginosamente, a febre das mesas girantes tomou conta da Europa inteira como uma brincadeira de salão. Allan Kardec foi o primeiro a sistematizar as ideias dos espíritos e, como vimos nas aulas passadas, o fez adequando a metodologia ao fenômeno e publicando vários livros que se tornaram referência para explicar o que acontecia. O sucesso do Livro dos Espíritos foi assombroso. Dezenas de edições foram publicadas e o obscuro professor Rivaio tornou-se figura central no debate sobre os espíritos, sendo lido por gente de todas as classes sociais, desde trabalhadores até o imperador Napoleão III, com quem ele teve vários colóquios no Palais des Tuileries. Para dar suporte à sua pesquisa, Allan Kardec fundou a Société Parisienne d'Études Spirites e criou a Revue Spirit. A Société não tinha nada em comum com o que conhecemos hoje como Centro Espírita no Brasil. Era uma sociedade fechada, com acesso exclusivo aos sócios, e dedicava-se à pesquisa experimental da mediunidade numa perspectiva completamente diferente da anglo-saxônica, que dava centralidade aos fenômenos, especialmente aqueles que na classificação de Kardec foram chamados de fenômenos de efeitos físicos. Kardec considerava que esses fenômenos não tinham relevância, razão pela qual apenas espíritos inferiores se ocupariam deles, e aí ele concentrou a atenção no produto da mediunidade de efeitos intelectuais, a psicofonia e, muito especialmente, a psicografia. Enquanto os ingleses ainda se preocupavam com as provas da existência e da autenticidade do fenômeno, Kardec superou isso e foi adiante, produzindo uma teoria psicológica e moral a partir das ideias compartilhadas pelos espíritos comunicantes que o posicionaram como missionário, agente de uma transformação social profunda e inevitável. Ao longo de 60 anos, até a segunda década do século XX, o espiritismo foi uma coqueluche na Europa, especialmente na França. Contam os antropólogos Marion Aubry e François Laplantine, na obra A Mesa, o Livro e os Espíritos, que foi logo depois da morte de Leon Denis que a aceitação do espiritismo sofreu uma brutal e rápida decadência. É essa dupla de antropólogos franceses que irá também, da maneira mais contextualizada possível, explicar o que provavelmente aconteceu. Eu tomei os argumentos deles e os classifiquei em 3 tipos de descrédito que o espiritismo sofreu naquela época. Primeiro, foi o descrédito da religião.
A Igreja Católica, ainda bastante poderosa na Europa, não parou de atacar o espiritismo ao longo de todo esse tempo, acusando-o ora de necromancia, ora de adoração de demônios. Mas isso somente não seria suficiente para fazer o espiritismo entrar em decadência, pois a própria Igreja já vivia sua própria decadência por conta do avanço do liberalismo e das ideias iluministas. Houve então o segundo tipo de descrédito, o descrédito da opinião pública, que adveio com a profusão de escândalos de fraudes envolvendo médiuns e fenômenos, a começar daquele que recaiu sobre o próprio núcleo que prosseguia o trabalho de Kardec, pontificado por Pierre Guettin Lemarie, envolvendo o Ministério Público da França, que o acusou e o condenou por supostas fraudes em fotografias de espíritos. Os envolvidos nessa acusação foram, à época, fortemente defendidos pelos espíritas, mas ao longo de todo o período não foram incomuns falsos médiuns e charlatães que, aos poucos, foram erodindo a credibilidade da ideia espírita. Até hoje, muitos dizem que Lemarie teria sido o coveiro do espiritismo. Isso, contudo, não teria sido suficiente se tivesse havido forte apoio científico à fenomenologia mediúnica. Entretanto, infelizmente, não foi o que aconteceu. E esse terceiro tipo de descrédito foi talvez o mais importante, o descrédito dos cientistas. Ao longo do período de ouro do espiritismo na França, intelectuais e cientistas de grande prestígio empreenderam experiências com a mediunidade e defenderam a sua autenticidade. Desde Flammarion, o astrônomo contemporâneo de Kardec, até William Crookes, Prêmio Nobel de Física, o entusiasmo científico foi significativo, apesar do desdém de vários outros cientistas e até de academias. Mas a partir dos anos 1920, tudo isso mudaria rapidamente. É que na primeira metade do século XX, por conta das mudanças filosóficas e epistemológicas que eu citei nas aulas anteriores, a mentalidade científica e o desenvolvimento das descobertas impactaram profundamente a tradição de pensamento que animava a interpretação espírita do mundo. Em termos de mentalidade, houve o declínio dos absolutos e das certezas, isto é, a fragilização das explicações unificadoras, das metanarrativas, impulsionada pelo severo questionamento do positivismo e do naturalismo que o pensamento espírita havia usado como base. No espaço do saber psíquico, novas ciências foram desenvolvidas com a apresentação de conceitos fortes que terminaram por substituir as noções explicativas espíritas. A psicologia, que se debruçou nos estudos da mente e do comportamento humano, produzindo categorizações de personalidade muito mais consistentes do que a hierarquia moral que o espiritismo apresentava. A psiquiatria, que avançou no século XX a etiologia das doenças mentais e substituiu grande parte das explicações referendadas nos processos obsessivos, e a psicanálise com o conceito de inconsciente, que destitui a noção de consciência como lugar da lei divina no ser humano. Daí, não faltou muito para que os médiuns fossem tidos como pessoas com dissociação de personalidade ou com doenças mentais, e os fenômenos mediúnicos como ilusões do inconsciente. Para completar a tragédia destrutiva, inúmeras novas descobertas científicas desmentiram teses defendidas pelos espíritos superiores, inclusive aqueles com quem Kardec havia dialogado. Temas como geração espontânea, descrições de planetas habitados, inclusive Marte, nosso vizinho, a teoria do éter ou do fluido cósmico universal, a ideia de que cometas seriam mundos em formação e várias outras, demonstravam às mentes mais lúcidas que, no mínimo, os espíritos comunicantes professam as teses em voga na época em que se comunicam. Claro que, para os céticos, a interpretação não tinha como ser essa. A desconfiança deles atingia o núcleo da tese espírita. Ora, se os espíritos são seres superiores, como é possível eles não saberem algo que a ciência descobriria alguns anos depois? A conclusão cética varreu a Europa, afirmando que não existem espíritos, que são os próprios médiuns que compõem os supostos ditados. E para piorar, no início do século XX, os espiritualistas já não tinham mais qualquer traço de união para efetuarem a defesa das ideias comuns. Espiritismo, teosofia, antroposofia, ocultismo e sociedades metapsíquicas já portavam cada uma suas verdades próprias, ora para sustentar a herança positivista original,
ora para se aproximarem de correntes religiosas diversas, desde o catolicismo, como no Brasil, até as filosofias orientais que se disseminaram na Europa e na América por conta das migrações. Numa leitura epistêmica desse fenômeno histórico, fica muito nítida a incapacidade que teve o Espiritismo de cumprir aquilo que Kardec havia proposto no item 55 do primeiro capítulo de A Gênese: acompanhar o progresso da ciência. Isto é, se a ciência comprovasse algo que fosse contrário ao Espiritismo, que o Espiritismo desistisse de seu postulado e assumisse o da ciência, para jamais ser ultrapassado. Por conta disso, o Espiritismo foi praticamente abandonado na Europa, como se tivesse sido uma moda passageira ou uma utopia fracassada. Entretanto, nessa época, o Espiritismo kardecista já vicejava no Brasil, onde desde 1870 movimentava conflitos próprios entre os grupos, que o historiador Maciel de Barros definiu como componentes da Ilustração brasileira, ou mais claramente, do Iluminismo à brasileira. Segundo este autor, eram três vertentes. Uma cientificista, fascinada pelos manuais do positivismo, do evolucionismo e do darwinismo. Outra liberal, inspirada no princípio da liberdade, defensora do republicanismo e do abolicionismo. E uma última conservadora, onde predominava o pensamento católico. Embora os primeiros espíritas brasileiros fossem profundamente católicos, tendo havido até alguns padres frequentando as primeiras sessões de experimentação mediúnica e lendo as obras de Kardec, trazidas da França e logo traduzidas, apesar disso, a maior parte do movimento iniciante tinha inspiração liberal e progressista. O contexto social brasileiro, contudo, era muito mais do que hoje completamente diferente do francês. Embora a cultura da elite urbana brasileira daquela época alimentasse o sonho de ser francesa, ao menos na aparência. O Brasil era um país analfabeto e pobre, muito mais que hoje, que libertou os escravos para transformá-los em párias, amontoados nas periferias das cidades ou reescravizados pela própria sobrevivência. E que no período da industrialização na era Vargas, deu preferência aos imigrantes para a contratação da mão de obra. A elite de um país sem uma única universidade, sem qualquer tradição de pesquisa, mas que sonhava em ser francesa, viu no Espiritismo um modo de realizar isso simbolicamente. Nesse ínterim, vários episódios e conflitos ocorreram, cujas resoluções ajudam a explicar como o Espiritismo se tornou no Brasil aquilo que ele é hoje. O primeiro conflito ocorreu ainda em 1873, quando ainda vigorava o Império e que foi chamado de questão religiosa. A Igreja Católica, ante o avanço de movimentações positivistas, reivindicou o banimento de suas práticas, inscritas em movimentos como o Espiritismo e a maçonaria. Isso uniu espíritas e maçons numa reivindicação junto ao imperador Dom Pedro II pelo direito à liberdade religiosa e de pensamento. O anticlericalismo embutido nessa movimentação separou definitivamente as ideias espíritas da discussão teológica católica, mas demarcou o espiritismo como uma religião própria no Brasil. Aqui é preciso que se diga que não é um problema para as ciências sociais se o espiritismo é ou não é uma religião. Este é, sem dúvida, um problema epistemológico dos espíritas, mas não uma questão para a teoria social. Aliás, a esse respeito, eu recomendo a todos a leitura da excelente dissertação de mestrado da historiadora, socióloga e professora da Federal de Juiz de Fora, professora Célia Ribas, defendida na USP e transformada em livro sob o título Afinal, Espiritismo é religião? Pessoal, se o Espiritismo algum dia não foi religião, é forçoso que se admita que no Brasil, e bem à nossa maneira, ele acabou se tornando uma. Com os primeiros centros criados, outra discussão se prolongaria por décadas a fio: o debate contra Roustain. Jean-Baptiste Roustain foi um advogado de Bordeaux, contemporâneo de Kardec, que publicou uma obra chamada Os Quatro Evangelhos, a partir da mediunidade de Émile Collignon, nas quais procurava articular a teologia católica com as ideias espíritas e às quais atribuía o caráter de revelação da revelação espírita. Nessa obra, ele levantou uma tese exclusivamente teológica, que era a de que Jesus teria tido um corpo fluídico e não um corpo físico, tendo sido, portanto, um espírito materializado, o que, no dizer dele, explicaria milagres como o da ressurreição, por exemplo.
O debate teológico levantou uma enorme polêmica e por décadas era um tema relevante se Rustem deveria ou não ser estudado dentro do Espiritismo. O acontecimento mais importante, no entanto, foi a disputa entre místicos e cientificistas. Em 1881, o jornalista e professor italiano Afonso Angeli Torteroli organizou no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Espírita Brasileiro, no qual liderou os cientificistas e os progressistas que propuseram uma linha de pensamento espírita orientada para a ciência e para a transformação social. Entretanto, essa proposta não vingou, e sim a dos chamados místicos, liderados pelo médico e político Adolfo Bezerra de Menezes, que assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira e impulsionou o espiritismo religioso. Claro que há uma explicação sociológica clara para isso. O Brasil era um país sem tradição científica e com enormes problemas sociais. A noção de caridade ganhara a expressão primeira no sentido de um movimento espírita feito à imagem da experiência católica. A ideia de caridade, que em Kardec era uma prática individual de uma virtude moral, por herança das casas de misericórdia da Igreja, no espiritismo brasileiro transformou-se numa área de atividade institucional, o que acabou soerguendo ao longo do século XX uma das maiores redes de instituições privadas de assistência social do Brasil, contribuindo isso para a elevação do espiritismo como a terceira maior religião organizada do país. Mesmo assim, o sonho de um movimento de tipo francês e iluminista não foi anulado. Ao mesmo tempo em que se institucionalizava, em que se estruturava, os espíritas do mundo espiritual, com Bezerra de Menezes desencarnado entre eles, articulados com o grupo vencedor de encarnados, deram a sua contribuição com o apoio da extraordinária mediunidade de Francisco Cândido Xavier, um jovem católico fervoroso e extremamente disciplinado, cujo trabalho mediúnico contou com a coordenação do espírito Emmanuel, que se identificava como ex-padre jesuíta Manuel da Nóbrega, uma personalidade histórica brasileira. A mediunidade de efeitos intelectuais ressurgia no Brasil como um tipo específico de efeito intelectual, a discussão teológico-moral. A literatura produzida pela cristalina mediunidade de Chico Xavier ampliou consideravelmente a imagem que se tinha da vida espiritual. Encheu-a de detalhes e, sobretudo, compôs uma interpretação marcadamente religiosa da vida e da reencarnação, eivada de inferências teológicas e morais oriundas do cristianismo. Essa profusão de literatura tornou o espiritismo a religião cujos adeptos mais leem no Brasil, o que num país extremamente desigual e inculto contribuiu para aprofundar o forte posicionamento do movimento espírita nas camadas mais escolarizadas e de maior renda da população brasileira, ao mesmo tempo em que a expansão das atividades assistenciais e, sobretudo, as virtudes pessoais, exercidas numa exposição pública cada vez maior do médium Xavier, traziam para a nova religião um grande teor de credibilidade, alimentando a multiplicação de centros espíritas e atividades em todo o país e convertendo o movimento espírita brasileiro no maior do mundo. Muita coisa pode ser dita sobre esse período histórico, que vai até o início da segunda metade do século XX. Mas eu vou fazer uma pausa no relato histórico aqui para introduzir junto a vocês uma categoria de análise que nos ajudará a compreender o que aconteceu depois disso e consolidou o movimento espírita hegemônico brasileiro, tal como nós o conhecemos hoje. Trata-se da categoria institucionalização sistêmica, que eu tenho desenvolvido para ajudar a explicar como as correntes religiosas ocidentais costumam resolver o conflito entre as figuras do profeta e do sacerdote. Profeta e sacerdote são duas figuras simbólicas típicas dos estudos de religião. Profeta é aquele que, no contato com a divindade ou com as forças espirituais, efetua a disrupção ou o rompimento com a ordem estabelecida numa determinada tradição religiosa. Ele é a voz de Deus ou das entidades espirituais clamando por transformação. E o sacerdote é o zelador, o guardião, o administrador do templo, aquele que coordena as atividades religiosas e mantém as coisas em ordem, assegurando a sobrevivência, a disciplina e a manutenção da identidade religiosa. Em geral, uma nova denominação, ou até uma nova tradição religiosa,
surge com a emergência de um profeta, questionando a institucionalidade existente e proclamando a vontade de Deus, do qual ele se declara um emissário direto. Ou seja, o profeta é um agente de transformação, de revolução das ideias e das práticas em curso. E ao se posicionar assim, ele naturalmente se volta contra o sacerdote, contra a ordem estabelecida, que por sua vez reage ao profeta com a violência possível dentro do contexto social, a fim de eliminá-lo, anulá-lo, ou no mínimo desqualificá-lo como alguém que possa falar e agir dentro do grupo religioso, caso, é claro, não se consiga cooptá-lo e discipliná-lo. Há inúmeros casos assim na milenar tradição judaico-cristã. Moisés contra o faraó na libertação dos judeus, seguida por perseguições, João Batista contra Herodes e Jesus Cristo em face de Caifás, talvez sejam os exemplos mais típicos da experiência cristã original. Mas podemos citar também Francisco de Assis, ante o Papa Inocêncio III, que foi um exemplo típico de assimilação e de disciplinamento. E assim por diante. Na história do Espiritismo, não padece dúvidas de que a generalização das manifestações mediúnicas nos Estados Unidos e na Europa foram um caso típico e coletivo de profetismo, assim como a atuação de Francisco Cândido Xavier no Brasil, bem como a reação virulenta que a Igreja Católica acionou nos dois momentos, embora bem menos contra Chico Xavier, talvez até pelas semelhanças entre a cultura espírita brasileira, que se tornou majoritária, e a cultura católica, especialmente o chamado catolicismo popular. Muito bem. O que acontece em geral quando surge o profetismo e ele não é assimilado pela institucionalidade existente? Como eu disse, a reação é tão violenta quanto permite o contexto social. João Batista e Jesus foram mortos. O movimento protestante foi duramente perseguido e muita gente também morreu, queimada como John Hus, ou coletivamente exterminada, como no massacre que ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572 em Paris. Contra Allan Kardec, queimaram-se apenas livros no Alto de Barcelona e promoveram campanhas de desqualificação e críticas. Contudo, se o movimento reformador persiste, de ordinário ele passa a cooptar membros das camadas mais altas da sociedade e, dessa forma, obter legitimidade. O movimento cristão nascente na Roma em decadência, vitimada pelas invasões bárbaras, foi cruelmente perseguido, mas a tolerância, a paciência e a bondade dos primeiros cristãos tocou os sentimentos do patriciado romano que devagar foi se convertendo àquelas ideias de amor e generosidade, até ao ponto em que o próprio imperador se converteu e aí as perseguições cessaram para sempre. O espiritismo, tanto na França, apesar de sua penetração nas classes trabalhadoras, quanto no Brasil, adquiriu legitimidade também pela adesão das camadas burguesas e dos intelectuais. No Brasil, especialmente, o espiritismo sempre foi uma religião de elite. A maioria absoluta dos espíritas brasileiros sempre foram os brancos de renda alta e mais escolarizados. A sua relação com as camadas baixas nunca passou das relações assistencialistas. Pobres e negros são alvos da caridade espírita desde o fim do século XIX, mas nunca foram assimilados pelo movimento espírita a ponto de fazerem parte dele ou de figurarem como espíritas nas estatísticas do IBGE. É quando se posiciona nas camadas altas da sociedade que o movimento religioso, iniciado pelas manifestações proféticas e já identitariamente desembaraçado das tradições anteriores, se institucionaliza. Isto é, os sacerdotes assumem a liderança e disciplinam as manifestações proféticas, tornando a religião institucionalizada e conservadora. Essa institucionalização, que ocorre conforme o contexto social e de um jeito peculiar em cada religião ou época, se dá por dois movimentos bem nítidos. Um movimento de dogmatização dos conteúdos e um movimento paralelo de ritualização das práticas. Dogmatização é a restrição do debate a um conjunto interpretativo determinado, recusando ou proibindo outras possibilidades ou sequer o questionamento dos princípios transformados em dogmas, a fim de assegurar a unidade da identidade religiosa. E ritualização é a padronização das práticas, que ocorre sobretudo nos momentos de contato com o sagrado da religião, propiciando assim uma estabilidade à vivência espiritual dos adeptos e, de novo,
assegurando a unidade da identidade religiosa. Enfim, pela dogmatização silenciam-se os questionamentos e pela ritualização controlam-se as manifestações práticas. E assim estabelece-se o reinado do sacerdote, até que uma nova ruptura profética ocorra e comece tudo de novo. Na história do espiritismo brasileiro, o processo de institucionalização foi um desenvolvimento paulatino, que se consolida no âmbito nacional a partir do chamado Pacto Áureo, nome dado por Lins de Vasconcelos ao acordo assinado em 5 de outubro de 1949, lavrado por antecipação pelo então presidente da FEB, Antônio Vantuil de Freitas, que criou o Conselho Federativo Nacional e entronizou de forma definitiva a Federação Espírita Brasileira como centro do espiritismo no Brasil e líder de todas as demais federativas estaduais. A ideia de unificação, que animou e ainda anima o processo histórico iniciado com o Pacto Áureo, foi a noção festejada daquilo que, na verdade, foi a grande ação política de institucionalização do espiritismo brasileiro. A partir desse instante, havia um centro político institucionalizado que determinaria o que é e o que não é espiritismo, trabalharia por banir ideias e práticas que não estivessem de acordo com essas determinações e disciplinaria as atividades de todo o movimento, inclusive as mediúnicas. O movimento de dogmatização provocou a restrição da identidade espírita através da transformação de Kardec em critério de verdade, a partir da ideologia da pureza doutrinária que já vinha sendo propugnada por vários intelectuais espíritas. Isto é, não somente estudar Kardec, mas torná-lo o modo de se reconhecer o que é e o que não é ideia espírita. E dentro desse espectro, autorizando a vigilância ideológica a livros, jornais, cursos e palestrantes. O espiritismo se torna um credo e a relação com as outras formas de conhecimento deixa de ser dialógica. Com a ciência, instaura-se uma racionalidade específica, que eu tenho chamado de ideologia confirmatória da ciência. Isto é, o espírita pinça naquilo que a ciência ou algum cientista diz, e que possa servir de reforço a algo no qual ele acredita, e assim ganha condições de dizer que a ciência confirma o espiritismo. E naquilo que a ciência eventualmente discorde, assume uma postura superior, afirmando que a comunidade científica não teria evoluído o suficiente e que, portanto, ainda não alcançou a verdade espírita. No âmbito da ritualização, a primeira pessoa que estudou isso foi a antropóloga Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcante, que em sua dissertação de mestrado, publicada em 1980, chamada O Mundo Invisível, Cosmologia, Sistema Ritual e Noção de Pessoa no Espiritismo, sem perceber que estava diante de um processo de institucionalização, mapeia de forma bastante nítida o sistema ritual espírita em 3 ritualidades: mediunidade, estudo e caridade. Hoje eu acrescentaria uma a mais, a divulgação. Neste ponto, é imprescindível superarmos uma outra discussão: se o espiritismo tem ou não tem rituais. O antirritualismo espírita, que nasceu com Kardec, trabalha com uma definição muito restrita de rito, como uma atividade repetitiva e sem conteúdo nem envolvimento, como um ato religioso mecânico destituído de sentido. A antropologia já avançou muito além dessa definição e não tem mais essa visão negativa. Rito é toda e qualquer prática que nós fazemos por hábito, por economia de esforços, por organização coletiva ou por comemoração ou celebração em grupo de algo que nós consideremos importante ou sagrado. Logo, há sim ritos espíritas no sentido antropológico. De todas as ritualizações levadas a cabo no espiritismo, 2 foram as mais significativas: a das reuniões públicas e a da mediunidade, que foram motivadas por reação a uma prática muito comum na primeira metade do século XX, a do exercício público da mediunidade, e nesse caso, especificamente, da cultura negra no trato com os espíritos. Promoveu-se a ideia de que a mediunidade era uma prática perigosa, que não poderia ser praticada como as religiões selvagens e primitivas, e que, por isso, deveria ser controlada severamente, razão pela qual seu exercício não poderia ser público, exceto em casos especialíssimos de médiuns estabelecidos como lideranças autorizadas.
A ritualização da mediunidade foi feita com a colaboração dos espíritos através de Chico Xavier, quando foi lançado o livro Desobsessão do Espírito André Luiz, na década de 1960. Este livro é um verdadeiro manual de liturgia para o exercício da mediunidade, que efetuou 2 movimentos muito claros de disciplinamento da atividade mediúnica. Primeiro, privatizou-a no interior do centro espírita, tornando seu acesso disponível apenas para iniciados. E segundo, ritualizou de tal forma seu funcionamento que todo o andamento daquela que havia sido com Kardec uma atividade profética de diálogo franco e aberto com o mundo espiritual para gerar efeitos intelectuais, em uma reunião demarcada, na qual os espíritos só se manifestam dentro de estereótipos muito específicos e mesmo os espíritos tidos como superiores apenas comparecem para dizer coisas que todos já saibam ou que possam ser lidas nos livros espíritas. Nesse contexto, uma pessoa pode frequentar por 40, 50 anos uma reunião mediúnica e nada aprender de novo durante todo esse tempo, nem sobre o espiritismo, nem sobre a mediunidade. Talvez esta seja a caracterização mais óbvia de que se trata de uma atividade ritual. Já a ritualização da reunião pública moldou-a de forma a escoimar a mediunidade de seu funcionamento e torná-la igualmente ritualizada, com um mandamento muito parecido com o da missa católica, cuja liturgia segue mais ou menos essa sequência: canto e oração, liturgia da palavra com a leitura do texto sagrado e a homilia, eucaristia com a transubstanciação da hóstia em corpo e do vinho em sangue de Cristo, e o rito da comunhão, com a distribuição da hóstia. A reunião pública, como é costume largamente difundido nos centros espíritas brasileiros, tem a seguinte ritualidade: prece, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, palestra, passe e serviço de água fluidificada. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Trata-se de um caso típico de interculturalidade religiosa absorvida no processo de institucionalização do espiritismo brasileiro. Nesse ínterim, as atividades de estudo foram igualmente ritualizadas na forma dos cursos sistematizados. Não que cursos sejam ritos destituídos de sentido. O que os conformou como ritos de identidade na esteira da institucionalização foi, sobretudo, o apostilamento dos conteúdos, a partir dos anos 1980, padronizando-os dentro de uma visão espírita hegemônica e, ao menos indiretamente, dispensando os livros, especialmente os não espíritas e os espíritas que não coincidam com a orientação hegemônica como fonte de consulta. Estruturados dessa maneira, os cursos são aparelhos de formação ideológica para uma interpretação única do espiritismo, tornando-se o mais claro instrumento de dogmatização que o espiritismo tradicional pôs para funcionar. As atividades de caridade também se conformam a ritualidades específicas. A convivência cotidiana dos espíritas com os miseráveis do Brasil já avança para 1,5 séculos. E é no mínimo estranho que, depois de tanto tempo de convivência diária, até hoje o IBGE mostra o movimento espírita no cume da pirâmide social brasileira. Apenas este dado serve para concluirmos que a caridade espírita não é inclusiva, que é feita de forma a que a generosidade do espírita não signifique que ele vá se misturar com os pobres ou que os pobres venham conviver com ele nas lides espíritas. Aparentemente, a preocupação, talvez até inconsciente, é de que se trata de uma atividade feita para instrumentalizar a evolução do espírita, sem que haja grande preocupação com a emancipação dos sujeitos, e pela própria ausência de debate social, econômico e político, é fato que inexiste a tematização da desigualdade, da injustiça social, da cidadania ou das causas dos problemas sociais. O espírita, na caridade institucionalizada, cumpre um rito específico de pacificação da própria consciência e de acúmulo de méritos para obter prêmios no mundo espiritual. Organizado dessa forma, só restava ritualizar os ritos de divulgação. E estes foram os últimos a sofrer esse processo. E aconteceram nos congressos e encontros do movimento espírita, cujas palestras e estudos passaram a priorizar a reafirmação dos saberes já existentes e, sobretudo, a celebração emocional das identidades. São inúmeros os eventos cujos temas são versículos da Bíblia, dos quais se retiram ensinamentos moralizantes, cujo fim, nem sempre confesso, é a reafirmação da identidade espírita mediante uma interpretação hegemônica da doutrina, lecionada não mais à razão crítica,
mas a emocionalidade das pessoas. Transformado em religião tradicional organizada, o espiritismo assim dogmatizado e ritualizado deixou de ser um centro de produção de pensamento e cultura para se tornar um grupo social conservador e cioso dos próprios dogmas, onde inexiste um diálogo verdadeiro e sério com a ciência, especialmente, é óbvio, as ciências sociais. Mas essa hegemonia não foi capaz de anular completamente as mentalidades e os grupos críticos. Embora minoritárias e em menor quantidade, houve tentativas de construção de teorias sociais e políticas no espiritismo. Quais proposições surgiram? O que nos trazem essa contribuição? Este é exatamente o tema da nossa próxima aula. Ficamos por aqui então, apenas lembrando que o site do curso é celivrepensar.com/curso e o e-mail para o envio das perguntas por antecedência é contato@celivrepensar.com. Então, até sábado e fiquem com Deus.